Porque esse crescimento, ele exige de nós um processo. Então, esse processo, aonde a gente deixa as obras da carne, a gente deixa as coisas velhas, a gente sai da esterilidade e agora vai passar a viver um outro tempo. Nós estamos aqui nessa manhã, meu Pai, de segunda-feira, e eu quero agradecer, porque nós, meu Deus, temos buscado uma glória, uma presença, uma manifestação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Senhor, numa proporção, num nível superior, num nível maior. E a gente sabe que para, Senhor, crescermos, o processo, meu Pai, que nos leva ao crescimento, ele não é fácil, ele não é agradável. Ele é um processo que ele exige de nós, meu Deus, uma disposição. Porque somente pessoas dispostas fazem aquilo que pessoas que dizem que querem algo, mas elas não têm essa disposição. E a falta de disposição, a falta de iniciativa, a falta, muitas vezes, não é o que nós estamos fazendo, é o que nós não estamos fazendo que está prejudicando a nossa vida. Porque podemos fazer muitas coisas, mas o que realmente nós estamos fazendo? E o porquê que nós estamos fazendo? Onde nós queremos chegar? Com, meu Deus, qual é o real propósito? Qual é o verdadeiro motivo? Aonde nós queremos chegar? O que nós queremos atingir? Então eu peço ao Senhor o perdão de nossos erros, o perdão de nossos pecados e de nossas falhas. Eu quero consagrar o mês de setembro. Eu quero abençoar. Setembro será um mês incrível. Será um mês poderoso. Será o melhor mês da nossa vida. Eu declaro que o mês de setembro nós vamos viver, meu Deus, para testemunhar os maiores testemunhos da nossa vida. Eu declaro que o mês de setembro nós vamos colher resultados que nós jamais imaginamos que poderíamos colher. Eu profetizo que o mês de setembro, meu Deus, será um mês próspero, um mês abençoado. A obra das nossas mãos, Senhor, será tão abençoada. Senhor, tudo que essa pessoa intentar fazer, se propor a fazer, com a bênção do Senhor, vai fluir, vai dar certo, ela vai atingir, ela vai conquistar, ela vai avançar. Senhor, setembro é o mês que inicia a primavera. Daqui a pouco a primavera vai começar. E sempre, Pai, sempre nesse mês, a primavera, ela traz novidades, ela traz, Senhor, um tempo novo, ela traz para a nossa vida um resultado completamente diferente. Então eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos nesta segunda-feira.
Abençoa-nos, Senhor, com uma graça, com um favor, com uma unção, com um poder. Meu Deus, abençoa-nos e nos ajude a alcançar e atingir os resultados que o Senhor tem garantido e prometido para as nossas vidas. Muito obrigado. Não deixe essa pessoa sair daqui da mesma forma. Meu Deus, a palavra do Senhor, ela não deixa a nossa vida da mesma forma. Ela nos move, ela nos levanta, ela nos fortalece, ela nos sustenta, ela renova, meu Deus, as nossas forças, ela renova a nossa mente, ela renova a nossa visão, ela renova o nosso espírito. Então que o Senhor se faça presente e nos ajude aqui, Jesus. Muito obrigado. Eu te amo, eu te agradeço por estar aqui. E que ninguém perca nenhum portal. Como ontem nós ouvimos, que precisamos estar atualizados com Deus. E, Senhor, para isso acontecer, nós precisamos discernir os tempos. Nos ajude a discernir os tempos. Nos dê sabedoria e discernimento, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito que é esse? Então diga, eu bebo do espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor reservou o melhor vinho, diga, para o final. E eu tomo posse em nome de Jesus. Pode se sentar, por favor. E nós vamos voltar a meditar na palavra que o Senhor tem nos dado, no livro de Isaías 54, que diz assim: cante, mulher estéril, que nunca teve filho. Encha o ar de canções. Você que nunca deu à luz. Você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. Limpe o terreno para suas tendas. Amplie suas tendas. Pense grande. Estique as cordas. Firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Não tenha medo. Você não será decepcionada. Não se acanhe. Você não vai passar vergonha. Você vai esquecer completamente as humilhações da juventude e a indignidade da sua viuvez vai cair no esquecimento. O que Deus ele volta a falar conosco através dessa palavra de Isaías 54. Diga comigo, Deus, ele precisa que eu acredite. Diga, ele precisa que eu acredite. Diga que ele tem crescimento para a minha vida. Você acredita nisso? Você acredita que Deus ele quer que você cresça? Você realmente está disposto a sair dessa condição de esterilidade? Porque olha aqui para mim, muitos de vocês aqui
estão com áreas da vida estéreis. Muitos de vocês sabem que tem áreas da sua vida que elas precisam sair da esterilidade. E para nós sairmos dessa esterilidade, nós precisamos seguir cada passo que o Senhor está nos dando aqui em Isaías 54. Porque a primeira coisa que ele fala para uma pessoa estéril é para ela se mover em fé, dar passos de fé, usar a sua fé, trazer à existência o que não existe, chamar as coisas que não são como se já fosse. Mas isso exige fé, isso exige disposição. Nem todo mundo, no final das contas, está realmente disposto a passar por um processo de dor. Eu vivi algumas coisas em uns determinados momentos da minha vida. Posso dizer aí, alguns anos atrás, o que eu estava fazendo não era o que eu queria, o lugar que eu estava não era o que eu queria, o que me foi colocado ali não era, no final das contas, o que eu queria. Então, quando você se depara com algo, não é o que você quer, mas é onde Deus te colocou e onde Ele estará com você. Então, Deus vai estar comigo aonde? Aonde? Onde eu quero ou aonde Ele quer que eu esteja? Às vezes a gente não para fazer essa pergunta. Peraí, aonde Deus Ele me quer? Ele me quer fazendo exatamente o quê? Aonde Ele me colocou? Ah, mas é que eu estou estéril, minha vida está estéril, olha a minha situação. Meu filho, você quer sair dessa esterilidade ou não? Não, é tudo que eu mais quero, tá bom. Deus deu uma direção em Isaías 54 e Ele não para de repetir. Você quer sair dessa esterilidade? Você quer passar na frente de quem já está na sua frente há muito tempo? Você quer uma prosperidade, quer um crescimento, quer um avanço, quer algo que você talvez nunca teve na sua vida? Ô, gente, Jesus permitiu o filho dele nascer aonde? Em Belém. Lembra disso? Mas qual foi o local? Qual foi o lugar que ele permitiu? Num hospital, assim, maravilhoso, com uma equipe médica, assim, que pegou a Maria e foi lá e fez todos os procedimentos e deu lá uma anestesia, né, e ali parcial, né, para poder fazer todo o processo, e foi lá, bonitinho, tudo certinho. Foi assim? Não foi? Jesus nasceu aonde? Aonde tinha sujeira? Cheirava mal? Era um estábulo? Foi colocado dentro de uma manjedoura? Você sabe o que é uma manjedoura, né? Hã? O que é uma manjedoura? Hã? Vamos falar assim, é como se fosse um recipiente, uma caixa, um negócio de madeira
que eles preparam para colocar o alimento do animal para ele comer. Ali foi o berço deles. Um local cheio de animais. Provavelmente tinha bosta de animal, aquela coisa cheirando mal. O berço dele foi uma manjedoura. Era o lugar mais bonito, mais cheiroso, mais agradável. Teve algum médico ali para poder, uma parteira, que apareceu ali para ajudar a Maria? Era só ela e José. Ela deu à luz a Jesus num parto normal. Ela passou por todo aquele processo para dar à luz o Senhor. E aí, de repente, chega pastores, de repente, chega magos. Os caras chegam numa reverência, num temor, numa alegria, num louvor. E a hora que eles batem o olho naquela criança, eles enxergam naquilo um projeto que Deus tinha, gigantesco, maravilhoso, poderoso, grandioso. Algo que naquele momento, vamos falar para Maria, foi fácil para ela todo aquele processo. Primeiro ela ficar sabendo que ela ia engravidar do Espírito Santo. E ela estava prontinha para casar com José. E aí você acha que é fácil também para o José ter que esperar todo aquele processo terminar, acabar, finalizar. Alguém que deve ter se guardado, se preparado. Puxa, me preparei para essa mulher, para uma mulher só, para uma mulher virgem. E ele provavelmente era um homem virgem, um homem de Deus, temente a Deus, que servia a Deus. Peraí, eu estou me preparando para viver algo que eu nunca vivi, para construir minha família. De repente, chega essa bomba. Meu Deus, a minha mulher está grávida, mas não é de mim. Se ele não discernisse, se ele não entendesse, se naquele momento ele tivesse um pensamento incrédulo, uma atitude incrédula, se ele porque... Não, para e pensa. Se ele tivesse apresentado alguma desculpa, alguma justificativa, ele tivesse colocado alguma coisa ali naquele momento, ele não teria perdido? Teria ou não teria? Mas diga comigo, José, ele confiou totalmente no trabalhar de Deus. Ele confiou na maneira de Deus trabalhar. A Maria, gente, desculpa falar, você sabe que tem mulher que, vamos falar a verdade, se a mulher não temer muito a Deus, não é fresca, reclama, murmura, fala bobagem, fala besteira, fala o que não deve, não gosta disso, não gosta daquilo, não sei o quê. Gente, a mulher não abriu a boca para questionar nada. A mulher não reclamou que o filho dela nasceu num estábulo, foi colocado numa manjedoura. Eu ainda estava parando, falando, peraí. Não foi no hospital, não tinha um quarto, não tinha um quarto na hospedaria, não tinha nada. Deus permitiu toda aquela situação aconteceu de uma maneira que, lógico, os antigos, por exemplo, minha avó teve meus tios e meu pai, teve na roça, teve no meio da plantação, teve na casa que tinha lá na roça.
Um teve no meio da plantação, não aguentou, não deu tempo de correr para a cidade, os outros também. Você deve conhecer alguém que deve ter tido filho na roça, que o filho nasceu na roça, nasceu lá na fazenda, nasceu na chácara, nasceu aí Ah, bispo, eu nasci. Então, mas ainda as condições eram bem melhores do que as de Jesus. Provavelmente apareceu pessoas para dar um apoio. E ali? Não tinha apoio nenhum, não tinha suporte nenhum, não tinha nada. Ou contava com Deus ou não contava com Deus. Ou confiava na maneira de Deus trabalhar ou não confiava. Era agradável, gostoso? Não. Sabe quando a tua carne, ela não quer aquilo, você não quer passar por aquilo, você não quer viver aquilo, você não quer sentir o gosto amargo daquilo, mas aquilo vai levar você para qual resultado? Aquilo vai te jogar para onde? Quem está entendendo a palavra? Então, ontem, o Senhor falou conosco em Isaías 54, e Ele falou desse processo. Porque Isaías 54 é uma mensagem que o Senhor nos deixa para nos ensinar sobre esse processo de mudança. Porque esse crescimento, ele exige de nós um processo. Então, esse processo, aonde a gente deixa as obras da carne, a gente deixa as coisas velhas, a gente sai da esterilidade e agora vai passar a viver um outro tempo, aonde havia esterilidade, a Bíblia está dizendo, você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido. Diga comigo, essa mulher nunca teve filhos. Diga, agora ela vai ter que administrar. Diga, os filhos. Diga, não é um filho. Diga comigo, não é uma vitória. Diga, serão várias vitórias. Então agora, alguém que nunca teve nada, agora vai passar a ter. Não é um resultado, não é uma bênção, não é uma vitória, não é uma coisa. Você vai passar a ter filhos. A Bíblia está dizendo, você vai ter muito mais, muito mais. Espera aí, a mulher que já está em vantagem, já está com quanto? Não sei. A Bíblia está dizendo, quem está na tua frente está com quantos? Você vai passar na frente. Então, peraí, está falando para mim, bispo? Vamos dar um exemplo aqui, vamos dar um exemplo aqui. Tem gente que você se sente assim, em desvantagem. Esse fulano está na minha frente. Ele tem 2 carros, ele tem 1 carro. A Bíblia está dizendo que você vai ter mais do que ele. Amém? O fulano tem uma casa própria, ela tem 2 casas. A Bíblia está dizendo que você vai ter mais do que essa pessoa. Amém? O fulano lá, ele tem que administrar lá 1 milhão. A Bíblia está dizendo que você vai administrar mais do que 1 milhão. Você acredita nisso ou não? O fulano está falando lá que tem isso, assado frito. O Senhor está dizendo que você vai ter muito mais do que ele. E aí? Isso é bênção ou não é? Tá, é uma grande bênção. Mas eu vou ter a disposição para administrar tudo isso ou não? Ou eu já vou achar, meu Deus, já estou achando pesado já, do jeito que o senhor está falando. Mas a Bíblia está falando o quê? A gente lida aqui com a igreja da Taquari. Tem uma proporção, tem um número de pessoas que frequentam a nossa igreja.
O Senhor está dizendo que Ele vai levar a nossa igreja para um patamar, para um nível de pessoas. Então, mais pessoas, mais atendimento. Mais pessoas, mais visita. Mais pessoas, mais cuidado. Mais pessoas, mais obreiros. Sim ou não? Mais pessoas, mais trabalho. Sim ou não? Mais pessoas, mais cultos. Sim ou não? E aí? Vou achar ruim? Vou achar pesado? Eu vou... puxa vida, eu achei que... Não, eu queria ser abençoado, mas você quer ou não quer? Aí eu quero, mas não sei se eu estou preparado para tudo isso. Aí, meu filho, aí você fica... Então fica na esterilidade, então. É isso que você quer? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tem gente que ele não entendeu a palavra de Isaías 54. Porque a palavra de Isaías 54 está nos preparando para um crescimento. Às vezes a gente olha, a gente já quer um negócio grande, a gente já quer aquela coisa mega, a gente já quer aquela coisa assim gigantesca. Meu filho, se nós não estivermos dando conta de administrar aquilo que já está nas nossas mãos, como é que Deus vai me dar algo novo, como na palavra de ontem? Diga comigo, não importa o caos, as provações ou a oposição. Diga que eu tenho que enfrentar. Diga, o Senhor me garante. Diga que o momento de dor. Diga comigo, este momento de dor. Diga, ele vem como um propósito. Diga, como um propósito. Diga, ele não é em vão. Diga comigo, e ele não representa o fim da minha vida. Diga comigo, mas é o maior início. Diga comigo, de vitórias. Diga comigo, a partir de hoje, eu preciso crescer em Deus. O que você precisa? O que você precisa? Você acredita que você está crescendo em Deus? Você acredita que você está crescendo mais agora do que antes? E quando é que a gente sabe que a gente está crescendo? É quando a gente está ouvindo a palavra e a gente está obedecendo. A gente já está fazendo. Períodos de dificuldades, pressão e adversidade são frequentemente indicações de transição e transformação. Então, qual é o momento de dificuldade que você está passando? De pressão ou de adversidade? Você enxerga esse momento como um momento de crescimento, de aprendizado, de adquirir maturidade, ou você ainda enxerga ele como, ai, tá difícil, bicho, não estou aguentando, não tá fácil. Ai, tudo que eu queria que isso terminasse logo. É? Ou você está aprendendo com isso? Porque a única maneira de Deus trabalhar com a gente, diga comigo, não é através das facilidades. Diga, mas é através da dor. Ninguém... Olha, eu vou dizer uma coisa. Nada molda mais uma pessoa do que a dor. A dor, ela extrai da pessoa que quer mudar, que quer vencer. A dor, ela extrai coisas dessas pessoas que, assim, na facilidade não iria extrair. Porque é na dor que você ora a Deus com a força da tua vida. É na dor que você busca a Deus como você nunca buscou.
É na dor que você passa a ter uma disposição que na facilidade você não teria? É ou não é? É na dor. É quando a pessoa ela está num momento tão assim, que ela vê, eu não tenho para onde correr. Ou eu corro para o Senhor, ou isso aqui vai me matar. Isso aqui vai acabar comigo. E diga comigo, e Deus está permitindo esta dor. Diga, para aumentar a minha influência e a minha bênção. Diga em nome de Jesus, a minha influência vai aumentar. Diga, e a minha bênção também. Vamos falar com mais força? Diga, a minha influência vai aumentar. E a minha bênção vai aumentar. Diga, as minhas vitórias serão maiores. Diga, porque eu vou passar por esse teste. Diga, eu vou passar por esse teste. Você vai passar por esse teste? Vai ou não vai? Então, diga comigo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus chamou você? Deus chamou você? Deus chamou você para um grande propósito? Sim. Então sabemos que Deus age em todas as coisas. O que está acontecendo na sua vida nesse momento? O que está acontecendo é para cooperar para um grande bem. Às vezes você pode dizer, bispo, eu não estou entendendo nada, por que eu estou passando por isso, por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Sábado eu estava participando de algo que a igreja estava realizando, e aí estava tudo tranquilo, uma bênção, a coisa estava maravilha, de repente, a hora que acabou, que eu estava ali me organizando, sabe quando parece que vem sobre você uma descarga de peso, de dor, de opressão, de situações? Sabe? E ali, de repente, falei, meu Deus, mas o que está acontecendo? Aí me veio, por causa disso. Falei, entendi. Aí peguei, me organizei, me retirei, até queria fazer algumas outras coisas, falei, não, já entendi que tem coisas que não adianta a gente querer tudo, a gente precisa agora se focar numa coisa e entender novo grau. Então, se eu estou lidando com um novo grau, esse novo grau ele vem com um novo mal. Esse novo nível, esse novo tempo, ele vem com um mal superior. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Vou reclamar, vou murmurar, vou falar bobagem, vou falar besteira, vou ficar aqui irritado, perder minha paz. Não. Todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem. Eu estou aprendendo então com isso. Eu estou entendendo aqui. Então vamos subir ainda mais a régua, vamos para um nível maior, vamos buscar mais. Por quê? Porque se você está mexendo com o mundo espiritual, se você está incomodando o mundo espiritual, isso é um ótimo sinal. Agora o problema é quando você não está incomodando. Bispo, o que o senhor quer dizer? Quando a gente está sendo mais atacado é porque a gente está mexendo com o mundo espiritual. O que não é normal é um crente não mexer com o mundo espiritual. Ele não está sendo atacado pelo mundo espiritual. Porque olha o que diz aqui em Efésios, finalmente
Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então, o que a Bíblia nos ensina? A nos fortalecer no... Em quem, gente? E como que a gente faz para se fortalecer no Senhor? Você pode me dizer? Como é que a gente faz? Como que a gente age? O que eu tenho que fazer para me fortalecer no Senhor e no seu forte poder? Me relacionando com Ele, tendo intimidade com Ele, ouvindo a palavra, diga comigo, e aplicando, fazendo o que Ele está mandando eu fazer. Eu não vou conseguir me fortalecer no Senhor de braço cruzado, olhando para a vida, reclamando. Vistam toda a armadura de Deus. Quando a Bíblia fala vistam toda a armadura de Deus, então não pode faltar peça nenhuma dessa armadura. Tem que ter todas para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ah, entendi. Então o senhor está dizendo que vai ter ciladas? Vai. O senhor está dizendo que vai ter pressão? Vai. Bispo, o senhor está dizendo o quê? O senhor está dizendo que vai dar em mim aquela sensação de para de ir na igreja. Para de ir nos cultos. Dá um tempo. Espera chegar dezembro, vai começar o propósito da mudança, aí você volta. Dá um tempo. Fica lá na tua casa, assistindo pela transmissão mesmo, e não precisa ir na igreja. Não precisa. Você não está bem, você não está legal. Sua saúde não está legal. Sua vida não está como você gostaria que estivesse, não está acontecendo as coisas como você gostaria que estivesse, mas a Bíblia está me dizendo para eu me fortalecer no Senhor e no seu forte poder. A Bíblia está dizendo para eu me vestir da armadura dele, para eu estar preparado contra as ciladas dele. Então imagina se tiver faltando alguma peça dessa armadura na minha vida espiritual. Ele vai encontrar uma brecha? Ele vai encontrar uma brecha? Vai encontrar ou não vai? Então vamos lá. Pois a nossa luta não é contra pessoas. Diga comigo, a minha luta não é contra a minha família. De novo, mais forte, diga a minha luta não é contra os meus vizinhos. Diga a minha luta não é contra pessoas. Tá, então se a nossa luta não é contra pessoas, é contra quem? Contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu não estou com o restante aqui da passagem, mas eu volto no versículo 11, que a Bíblia diz, vistam toda a armadura de Deus, porque, para poderem ficar firmes, diga comigo, para não ser mais afetado. Diga, para não ser mais abalado. Diga, para não ser mais roubado. Diga, para não ser mais. Diga comigo, destruído pelo mal. Aí por que muita gente acaba sendo afetada pelo mal? Acaba sendo atingida e esmorece. Olha, o mal quis me afetar. Uma situação quis me afetar. Mas pergunta se eu murmurei, pergunta se eu reclamei. Pergunta se naquele momento eu... fui ajudar, fui participar, fui apoiar, fui isso e aquilo. Olha aí o que eu recebo. Não. Eu entendi claramente o que estava acontecendo. E fui ouvir a palavra. E fui, ali naquele momento, fiquei um período maior com a minha filha. Pronto. Acordei no outro dia, estava 0 bala. Está entendendo ou não? Não vou dar voz a isso, não vou dar peso a isso.
Isso não vai ter poder. Por quê? Porque, diga comigo, a armadura de Deus, diga comigo, me ajuda a lidar contra as ciladas do diabo. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Se eu não tenho as peças da armadura, ele vai encontrar um ponto para me pegar. E qual é um dos pontos que o diabo mais luta para tentar pegar a gente? Diga comigo, a nossa mente e o nosso coração. Se ele não conseguir me pegar direto pela mente, pelo coração, ele vai tentar pegar por algum outro ponto. Se ele não conseguir me pegar diretamente comigo, ele vai tentar pegar por um filho, ele vai tentar pegar pela esposa, ele vai tentar pegar por um obreiro, ele vai tentar pegar por um membro. E olha que ele tentou, mas não conseguiu. Por quê? Porque somente vestido, revestido e fortalecido no Senhor e no seu forte poder é que a gente pode suportar essas investidas, esses ataques do diabo. Na mensagem, para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Diga comigo, vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Aqui na versão mensagem está dizendo que a gente precisa fazer o quê? Vocês terão de usá-las. Vocês terão de usá-las. Diga comigo, não adianta. Diga, conhecer a palavra, ter a Bíblia e não usá-la. O que adianta você ter a armadura de Deus e não usa? E por que tem gente que não para de cair? Porque ele não para de viver a vida dele sem fazer tudo que o Senhor manda ele fazer. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente. Diga comigo, eu preciso estar preparado para tempo e fora de tempo. Diga, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Meu Deus, gente. Peraí, então quer dizer que eu tenho que estar sempre preparado? Eu aprendi uma coisa na minha vida, olha aqui para mim. Eu nunca entro num lugar por entrar. Eu nunca estou conversando com uma pessoa por conversar. Ali eu aprendi a estar muito atento, ainda que eu não discirna tudo. Mas eu vou estar bem atento para saber que espírito que está ali. O que está acontecendo? Porque num descuido, numa distração, o mal ele está ali. E às vezes as pessoas, elas vão vivendo a vida delas, estão envolvidas, focadas em problemas, em dificuldade, porque elas querem isso, porque elas não querem... E aí elas esquecem que a nossa luta não é natural, ela é espiritual. Ela não é carnal. Cada desafio está cooperando para o nosso bem e o posicionamento para o crescimento. Se você passou por perdas, decepções ou guerra espiritual, esta mensagem o encorajará a parar de falar do problema, de amaldiçoar a sua crise e começar a vê-la como uma preparação para o seu avanço. O que está acontecendo com você? E o que vem ocorrendo no dia a dia? Você ainda está focado no problema, está olhando para o problema, olhando para a dificuldade, ou você passou a olhar para Jesus? Aonde realmente está o seu foco? Deus está ampliando a sua tenda, expandindo a sua capacidade
e aprofundando o seu alicerce, para que você possa entrar na próxima temporada com força, estabilidade e fé. Então, eu não tenho como colocar isso aqui para você no telão, mas eu vou pedir para você repetir comigo. Alguns pontos chaves para você não esquecer. Diga comigo, Deus está prestes a expandir, diga, minha vida, além das limitações. Então Deus quer expandir a sua vida além das... Então vai ter limitações na sua vida ou você vai passar a ter uma fé ilimitada? O que Deus pode fazer agora? O que Deus pode fazer agora? Deus pode expandir. Deus vai poder expandir. Então diga comigo de novo, Deus está prestes a expandir a minha vida além das limitações. Se Ele quisesse fazer isso... Ah, vocês colocaram aqui, meus filhos? Isso. Então, olha aqui para mim. A Bíblia, a bispa colocou essa frase e ela é muito pertinente. Ó, Deus está prestes. Então quer dizer o quê? Ele quer fazer isso? Mas a pergunta é, ele já pode fazer isso na sua vida? Você pode dizer que a sua fé não tem limitado mais o poder de Deus? Você não está mais limitando a Deus. Deus pode fazer, Senhor, pode expandir minha vida. Pode expandir minhas finanças. Pode expandir, Senhor. Eu creio que agora eu estou preparado para ir para um novo nível. Diga comigo, a esterilidade, diga em nome de Jesus, está sendo quebrada. Vamos falar com mais força de novo? Em nome de Jesus, a esterilidade está sendo quebrada da minha vida. Isso. A sua capacidade de produzir se transformará em fecundidade. Você crê nisso? A sua capacidade de produzir se transformará em fecundidade. Olha como é forte isso. A tribulação é sinal de transição e transformação. Diga comigo, se eu crer, não haverá mais derrotas. O que não haverá? Então, esse processo que você está vivendo é para a tua derrota ou é para crescimento? Ou é um sinal de transição e transformação? Porque isso está te amadurecendo, isso está te ajudando a crescer, a evoluir. Você não vai ficar mais no mesmo lugar. Diga comigo, eu não vou ficar no mesmo lugar. Diga, eu vou precisar de bastante espaço para a minha família em crescimento. Você vai precisar. Por isso que lá no Isaías 54, a Bíblia fala assim, ó, você precisa fazer uma coisa aqui. Limpa o terreno. E o que na nossa vida tem que estar limpo? A nossa mente, ela precisa estar limpa de pensamentos negativos e errados. O nosso coração, ele precisa estar limpo de qualquer tipo de sentimento errado, miserável. Eu preciso me livrar disso. Eu preciso parar de acreditar nas mentiras. Quando uma pessoa para de acreditar nas mentiras, é porque o território da mente, do coração dela foi limpo. Ela não é mais dominada. Quer um exemplo? Quer um exemplo simples? Quando alguém te critica, quando alguém não gosta de você, você lida bem com isso? Quando alguém mente a teu respeito, você lida bem com isso? Quando alguém te trata mal, você lida bem com isso? Quando alguém te rejeita, quando alguém faz pouco caso de você, você lida bem com isso?
Olha o quanto a gente precisa crescer. Isso são misérias. Jesus foi rejeitado, Jesus foi maltratado, Jesus foi humilhado, moído. Diga comigo, Jesus foi moído. Você tem noção que é a pessoa ser moída? Jesus foi moído. Alguém foi moído aqui alguma vez? Então, Jesus foi moído. E nem por causa disso. Você esqueceu o que ele falou na cruz ainda? Pai, perdoa. Porque eles não sabem o que eles... Mas espera aí, Jesus, onde você está? Você é normal? Porque o cara foi moído e ele vira e fala, perdoa, porque os caras não sabem o que faz. Dá para acreditar que Jesus ele era uma pessoa normal, natural? É natural alguém falar, perdoa porque eles não sabem o que fazem? Não, isso não tem como você dar uma resposta, ter uma visão, uma mentalidade dessa de forma natural, vivendo de forma natural. Você tem que estar vivendo de forma espiritual. Você tem que estar se relacionando com Deus. Do contrário, você não... Acha? Esses caras não merecem. Explode tudo com eles. Joga uma bomba lá no território desses judeus, então, já que eles querem agir. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Acaba com eles, então. Manda lá um míssil lá. Como que eles me falam, me faz uma coisa? Os caras morreu, Senhor. Mas está na Bíblia. A Bíblia fala que ele ia ser moído. E havia um propósito. Ele foi castigado, ele foi moído, ele foi ferido, ele foi rejeitado, ele foi desprezado, ele foi ignorado, cuspiram na cara dele, fizeram de tudo que eles puderam contra Jesus. E pergunta se alguma coisa ofendeu Jesus. Ô gente, pelo amor de Deus, fala aqui. Vamos parar e pensar. Cabe Deus dentro da nossa vida, dentro da nossa cabeça? Deus cabe na nossa cabeça? É claro que não! Por isso que Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e nós precisamos nos alinharmos com Ele cada dia mais. E termos a mente do Senhor. Isso para mim é muito forte. Se para você não é, aí, assim, meu filho, vai rever a Bíblia, vai rever seu... Porque é muito, não, assim, meu Deus, que ponto que ele chegou. Nada do que fizeram com o Senhor ofendeu ele, diminuiu ele, sabe, fez mal para ele. Nada. Ele sabia quem ele era, ele tinha a identidade do Pai. E aí, quando a gente está no momento difícil da vida, eu não estou aguentando, eu não estou suportando, eu não estou sabendo lidar com isso. Mas é lógico, você é muito egoísta, você é muito cheio de si. É por isso que as pessoas reagem assim. E para nós terminarmos, diga comigo, todo teste tem um propósito e será usado para a glória de Deus. Você crê nisso? Continua comigo, a transformação é um processo. Deus está formando você para o seu eu autêntico. Está vendo aqui? Tá aqui, ó. É o que eu acabei de falar agora do Senhor. A transformação é um processo. Deus está formando você para o seu eu autêntico. Então, acabou. Você não vai depender de opinião de pessoas. Você não vai depender do que falam, do que pensam, como te veem, como agem, como reagem, se te rejeitam, se te desprezam. Você não está mais... Ou seja, você se tornou uma nova pessoa que tem identidade, um eu autêntico. Você não está para copiar, você não está para imitar ninguém. Eu vou fazer igual o fulano. Não. Eu quero fazer como Deus quer que eu faça. Não, mas eu vou imitar lá o fulano. Não, eu vou imitar Jesus Cristo. Amém?
Diga comigo, sua missão é vital. Diga, a minha missão é vital. É essencial. Isso. Diga, eu fui chamado para fortalecer e estabelecer outros. Gente, isso é muito forte. Porque agora você não vai ter só para você, você vai ter para a sua vida e para outras pessoas. A fé funciona melhor na incerteza. Diga comigo, a fé funciona melhor na incerteza. Porque quando está tudo indo bem, precisa de fé? Hã? Precisa. E quando as coisas não estão certas, há uma incerteza, aí eu preciso de fé. Continua comigo, confie na soberania de Deus. Em todas as estações da vida, Ele nunca perde o controle, nem nos abandona. Aleluia. Continua comigo para terminar. Pense grande e não recue na ampliação e crescimento que o Espírito Santo te encoraja a fazer. Então diga comigo, pense grande. Diga, pense grande. De novo, pense grande. De novo, pense grande. Diga, coloca a mão na cabeça e fala, eu vou pensar grande. De novo, a minha mente vai ampliar. Diga, a minha mente vai abrir. Eu quero que você fique em pé agora, que eu acho que vai ser melhor. Fique em pé, por gentileza. Põe a mão na cabeça e você vai dizer isso para Deus. Senhor, amplia minha mente. Amplia minha mente. Senhor, amplia minha mente. Senhor, me dá sabedoria para ampliar minha mente. Senhor, me dá visão para ampliar minha mente. Senhor, me dá espírito para ampliar minha mente. Me dá uma nova unção para ampliar minha mente. Senhor, renova a minha mente para ampliar a minha mente. Mas eu não quero a minha mente na mesma condição. Eu não quero a minha mente do mesmo jeito. Eu quero uma ampliação mental. Eu quero pensar grande. Eu não vou mais pensar em problema. Você vai falar para Deus, eu não vou pensar mais em problema, eu não vou pensar mais nessa dívida, eu não vou pensar mais nessa dificuldade, eu não vou pensar mais porque eu tenho dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, porque eu posso, porque eu não posso. Não, eu não vou pensar. Deus não pensa pequeno. Deus não faz nada pequeno. Eu vou ter agora os pensamentos de Deus na minha mente. Então fala para você, eu tudo posso naquele que me fortalece. Aonde eu colocar as minhas mãos, tudo vai prosperar, vai crescer. Eu vou estar por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Eu não tomarei emprestado, mas eu emprestarei. Eu abençoarei. Eu terei para emprestar. Eu terei para abençoar em nome de Jesus. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou cheio do Espírito Santo. Tudo que eu faço é bom, é excelente, é digno de louvor. Oh meu Deus, eu declaro em nome de Jesus. A minha mente é uma mente ampla. Diga, eu tenho ideias criativas, ideias poderosas. Diga, ideias que fazem a diferença. Diga, eu tenho a inspiração do Espírito Santo. Diga, e eu creio que eu vou realizar coisas que ninguém realizou. Diga, eu vou produzir o que ninguém produz. Diga, eu resolvo problemas que ninguém resolve. Diga, porque eu tenho a mente de Cristo. Eu vou pensar grande. Pense grande. Diga, Deus não faz nada pequeno. Então eu não vou fazer nada. Diga que não esteja dentro da vontade de Deus. Em nome de Jesus. Ó meu Deus, eu abençoo essas pessoas que estão aqui comigo nessa manhã. E eu acredito, Pai. Eu acredito que ela está entendendo. Está na hora dela pensar grande. Porque ela não vai mais passar vergonha. Você tem que falar isso para você. Eu não vou mais passar vergonha. Chega de vergonha. Eu não vou viver uma vida de vergonha. A minha vida não vai ser uma vergonha. Os meus resultados não serão uma vergonha. O meu trabalho não será uma vergonha. A minha vida não será uma vergonha. Acabou o tempo da vergonha.
Acabou o tempo do constrangimento. Acabou, Senhor, acabou. Encerra na minha vida, chega. Eu não serei um crente, Senhor, que vai passar vergonha, que vai ser derrotado, fracassado. Chega. Eu vou passar por esse momento. Eu vou passar por esse teste. Eu vou passar em louvor. Eu não vou ficar aqui falando, porque eu estou passando por um momento. Não, eu vou passar. Eu estou passando. Eu vou passar. E eu não vou ficar olhando para o momento, para a situação, para a dificuldade. Eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar na sua palavra. Deus está chamando o seu povo para fora da esterilidade. E você vai dar uma ordem. Esterilidade, essa vida seca, travada, amarrada. Essa vida que não avança, que não progride, que não flui, que não prospera. Eu ordeno, sai da minha vida agora, sai da minha vida agora. Essa vida travada, essa vida amarrada, essa vida que não evolui, que não cresce, que não muda, eu ordeno, sai da minha vida agora em nome de Jesus. Aonde eu colocar as minhas mãos vai ter crescimento. Aonde eu colocar as minhas mãos vai ter solução. Aonde eu colocar as minhas mãos vai ter evolução. Aonde eu colocar as minhas mãos vai ter progresso. Aonde eu colocar as minhas mãos vai ter crescimento. Eu vou crescer. É minha hora, é o meu tempo, é a minha oportunidade, é a minha chance. Eu vou crescer. Eu não vou perder mais tempo. Eu não vou perder essas oportunidades. Deus quer que eu cresça e chegou a minha hora, em nome do Senhor Jesus. Eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou fazer o que eu tiver que fazer, eu vou me vestir da armadura de Deus, eu vou me revestir do poder de Deus, eu vou me encher da glória. A glória voltou para o templo, então eu estou cheio da glória de Deus, cheio, 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 cheio. Cheio do Senhor, e nada mais vai ter domínio, poder sobre nós. Eu declaro em nome de Jesus. Eu quero que você abençoe o teu trabalho, eu quero que você abençoe a tua empresa. Você pode estender as mãos para lá e dar uma ordem. Senhor, vai lá agora, Senhor. Eu não quero mais os mesmos resultados, Senhor. Setembro, outubro, novembro e dezembro vão ser os melhores meses da minha história, do meu ano. Um mês vai ser melhor do que o outro. Um mês vai ser melhor. Você pode declarar que você vai ter um melhor mês da tua vida. Senhor, eu consagro esse mês. Eu abençoo esse mês. E eu profetizo esse mês de setembro agora. Ó meu Pai, eu vou dar testemunhos que eu nunca dei. Eu vou avançar. Eu vou progredir. Eu vou evoluir. Eu vou prosperar. Eu vou ganhar dinheiro, Senhor, esse mês. Fala para Deus, o meu salário vai dobrar. Você pode declarar isso? O meu salário vai dobrar. Eu quero no mínimo o dobro. Eu quero no mínimo o dobro. O Senhor vai levar meu rendimento, ó meu Pai, meu faturamento, minha prosperidade para um nível, para um patamar que eu nunca experimentei, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. E eu declaro: cante, mulher estéril. Traga a existência o que não existe. Chame as coisas que não são como se já fosse. Vai se movendo, vai dando os passos. Vai limpando o terreno, como diz a palavra. Limpe o terreno para suas tendas. Amplie suas tendas. Está na hora de ampliar. Está na hora de ampliar. Vamos. Está na hora de ampliar. Tem coisa que você ainda não parou para organizar. Organiza, melhora, arruma, ajeita. Faz o que é necessário. Faz o que é preciso. Pense grande. Fala para Deus: eu não vou pensar mais pequeno. Chega. Eu não vou mais pensar pequeno. Eu não vou fazer uma coisa pequena. Eu não vou fazer uma coisa meia boca. Eu não vou fazer uma coisa de qualquer jeito. Eu não vou fazer por fazer, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou clamar com a força da minha vida. Eu vou buscar a Deus, eu vou buscar com a força da minha vida. Eu vou investir no meu crescimento. Mas eu não vou parar mais, chega.
eu vou avançar como eu nunca avancei. E esses períodos de dificuldade, esses períodos de pressão, esses períodos de adversidade, Senhor, eles estão me indicando que está acontecendo uma transição na minha vida, está acontecendo um processo de transformação na minha vida, e eu não volto mais para o mesmo lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.